E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo aí teremos Corinthians e Velo Clube. Pois é, segunda rodada do Campeonato Paulista 2025. Nosso primeiro compromisso em Itaquera neste ano. O Corinthians que estreou muito bem no campeonato, fez 2-1 no Bragantino fora de casa. E aí vamos para nossa segunda partida e tomara que tenhamos a segunda vitória aí, a primeira em casa no Paulistão, tá? E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians aí, tá? E pela coletiva do Ramon Dias, depois da vitória contra o Bragantino, eu imagino que boa parte do time titular vai voltar aí, né? Então, pra mim, tá? Eu não vi nenhuma prévia, tá? Eu tô só chutando aqui, tá? Tô só chutando. Então, pra mim, um possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, André Carrilho, Igor Coronado, Thales Magno, Romero e Yuri Alberto, tá? Eu imagino que o Garro ainda não esteja apto para jogo. O Memphis, eu acho que no máximo deve ser relacionado pro banco de reservas, né? O Memphis Depay. Eu tenho outras dúvidas aí. Eu não sei se o José Martinez vai continuar no time. Mas eu coloquei o Ranieri aí. Na zaga, eu acho que vai jogar André Ramalho e Gustavo Henrique. Mas tem uma possibilidade do Félix Torres, né? E no ataque, assim, eu coloquei Thales Magno e Romero com o Yuri Alberto. Imagino que o Yuri deva voltar pro time, né? Eu tô me baseando muito pela escalação que foi o jogo treino do Corinthians. Pra quem não sabe, é essa semana, né? Essa semana o Corinthians teve um jogo treino lá no CT Joaquim Grava contra a União Barbarense. Foi 4-1, se não tô enganado, o jogo treino, né? E a escalação foi mais ou menos essa aí, né? Eu vou até pegar aqui o jogo treino pra gente ver a escalação. Olha só, Corinthians goleia União Barbarense em jogo treino, coisa e tal, né? Foi dia 15, né? Foi dia 15 o jogo. Enfim. E tá aqui, ó. O Corinthians, ó. Tá escrito aqui, ó. O Corinthians iniciou a partida com o Cadu, né? Que é um goleiro da base. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Rian, Carrilho, Igor Coronado, Yuri Alberto e Pedro Raul. Foi esse o time que jogou, que foi titular no jogo treino, né? E todos esses jogadores não foram titulares contra o Bragantino. Um ou outro até entrou ao decorrer do jogo, né? Entraram o Mateuzinho, o Rian, o Carrilho, o Yuri Alberto e o Pedro Raul entraram no segundo tempo contra o Bragantino, né? Então, me baseando mais ou menos isso, mantendo a zaga, a volta dos laterais aqui, Mateuzinho, Matheus Bidu, o Ranieri, teu Carrilho também, o Coronado, que, pelo que eu vi, pegou virose na quinta-feira e nem foi relacionado, mas imagino que deva estar apto para domingo, né? Então, me baseando mais ou menos na escalação do jogo treino, eu imagino que o time deva ser mais ou menos esse, né? Mas vamos esperar aí domingo para ter certeza, né? Enfim, vamos agora para retrospecto do confronto aí entre Corinthians e Velo Clube, né? E assim, o retrospecto, galera, é de apenas 3 jogos na história. 3, tá? Com 2 vitórias do Corinthians. Com 2 vitórias do Corinthians e um empate, tá? 3 jogos, 2 vitórias do Corinthians e um empate, beleza? Gols no confronto: 5 gols do Corinthians, nenhum do Velo Clube, tá? Então esperamos que o primeiro gol do Velo Clube na história contra o Corinthians não seja nesse domingo, pelo amor de Deus, né? E os 3 jogos contra o Velo Clube estão aqui, né? O primeiro foi um amistoso em 1975, ganhamos 2-0 e teve 2 jogos pelo Paulistão de 79. Foi 3-0 pro Corinthians em um deles e o outro foi um 0-0, tá? Então tem 2 vitórias e um empate contra eles na história. Lembrando que o Velo Clube, a única participação deles no Paulistão foi justamente em 79, né? A única vez que o Velo Clube jogou o Paulistão. Então tá de volta aí a segunda participação na história do Velo Clube no Campeonato Paulista, né? Enfim, mais uma coisa que eu quero falar, galera, é que o Corinthians
vai em busca da sua 9ª vitória seguida. Sim, muita gente está se confundindo falando que o Corinthians já tem 10 vitórias seguidas, o que é um erro, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos relembrar os últimos jogos do Corinthians, tá? Vocês se lembram desse jogo aqui contra o Racing? Na Sul-Americana, perdemos 2-1, né? Todo mundo coloca aí que o Corinthians tá com 10 vitórias seguidas, pegando as 9 no Brasileiro, mais essa agora contra o Bragantino, tá? Mas entre as 9 vitórias no Brasileirão, teve essa derrota pro Racing, tá, gente? Só pra relembrar aqui, ó, a arrancada no Brasileirão começou nessa goleada contra o Atlético Paranaense, né? O 5-2. Só que, no meio do caminho, teve a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil e os 2 jogos contra o Racing na Sul-Americana, certo? Ainda teve a vitória contra o Cuiabá aqui pelo Brasileirão. Então, não são 10 vitórias seguidas, tá? Juntando todas as competições, teve aqui, infelizmente, as eliminações das Copas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Teve a derrota pro Racing, tá? A derrota pro Racing e eliminação da Sul-Americana, infelizmente, né? Aí depois da derrota pro Racing, depois de perder pro Racing, aí começou as vitórias seguidas. A vitória contra o Palmeiras, 2-0. Aí venceu a Vitória 2-1. Já são 2, né? Aí aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, 7 e 8, certo? Então, juntando todas as competições, são 8 vitórias seguidas, tá certo? Só para vocês não se confundirem mais. Ah, mas pode chegar a 10? Pode. O Corinthians pega agora Velo Clube e Água Santa dentro de casa. Então, se ganhar esses jogos, vai dessa vez a 10 vitórias seguidas. Então, atualmente, temos 8 vitórias seguidas, o que é uma coisa de louco, né? Então, juntando todas as competições, perdemos pro Racing e depois ganhamos de Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia, Grêmio e o Bragantino, tá? Então, temos 8 vitórias seguidas, juntando todas as competições, tá? E vamos em busca, de fato, da 9ª vitória seguida agora contra o Velo Clube, tá? Esperamos que dê tudo certo. E aí tem outros jogos aqui do Paulista, né? Tem o São Paulo fora, Ponte Preta fora, o Noroeste em casa, Novo Horizontino fora, o Palmeiras fora, São Bernardo em casa, Santos em casa, Portuguesa fora. E aí vem a Libertadores, tá? Depois do jogo contra a Portuguesa, aí já vem a pré-Libertadores contra o Universidade Central, né, da Venezuela, lá na Venezuela. Aí tem o último jogo da primeira fase do Paulista contra o Guarani. E aí depois é o jogo de volta da fase 2, né, da pré-Libertadores, contra o time venezuelano, tá? E depois disso não tem mais jogos, tá? Não tem porque ter que esperar o Corinthians passar pro mata-mata do Paulistão e passar pra fase 3 da Libertadores para ter mais jogos, tá? Então, já temos jogos certos até o mês de fevereiro, né? Vamos esperar aí para ver se a gente passa no mata-mata do Paulista e fase 3 da Libertadores, tá bom? Então é isso. E falando mais assim do jogo, gente, Corinthians e Velo Clube, né? Pelo que eu vi, o Velo Clube perdeu na primeira rodada pro Noroeste, né? Perdeu por 2-0 em casa. Eu imagino que muitos de vocês imaginam uma goleada, né? Se jogar mesmo com os titulares, coisa e tal, muitos de vocês apostariam numa goleada. A gente sabe que o Paulistão é difícil, eu não vou aqui menosprezar o Velo Clube, não vou, né? Perdeu em casa pro Noroeste, mas cada jogo é uma história, né? Eu já vi muita coisa. Gente, eu já vi muita coisa no futebol. Muita coisa. Então, assim, eu não vou chegar aqui e menosprezar. Ah, vamos ganhar fácil. Pode até ganhar fácil. Vou torcer por isso, mas eu não vou menosprezar o time adversário, né? O Velo Clube. Mas eu espero sim que o Corinthians faça um bom jogo, que faça o dever de casa, certo? Que, sabe, consiga vencer e vencer bem, sabe? Claro que o Velo Clube é um time inferior, isso é claro. Obviamente o Velo Clube é um time inferior ao Corinthians, isso é claro. Mas o Corinthians dentro de campo tem que demonstrar isso também, né? Com futebol bem jogado, com vitória convincente, é assim que tem que ser, tá? Então esperamos que o Corinthians vença e convença contra o Velo Clube, tá? É um adversário menor,
Faz muitos anos que não joga o Paulistão da Série A1, né? Toda hora o Velo Clube era Série A2, Série A3, né? E não subia de jeito nenhum para a primeira divisão, então estão há anos aí sem jogar a Série A1 do Paulistão, né? Então o Corinthians tem sim que fazer o seu dever de casa, vencer e convencer, esperamos que faça isso, né? Enfim, e para encerrar o vídeo, galera, eu quero falar da Copinha. Sim, a Copinha, nessa sexta-feira aí o Corinthians eliminou o Ituano da Copinha e nesse domingo, né? Domingo vai ter Corinthians e Vasco, quartas de final da Copinha, então vai ter dose dupla aí nesse domingo. Vai ter a Copinha contra o Vasco e o Paulistão contra o Velo Clube, né? Então, vamos ver se o Corinthians ganha os dois, né? Vamos ver se a gente consegue ter alegria em dupla aí nesse domingo aí, né? Alegria em dose dupla, né? Enfim, e eu vi o jogo contra o Ituano, o Corinthians não conseguiu jogar o seu melhor futebol. Eu acho que a perna pesou no segundo tempo. A Copinha é um jogo atrás do outro, sabe? Não tem descanso. Na verdade é um dia só de descanso. Jogou na sexta agora, sábado agora vai descansar e domingo já tem o jogo contra o Vasco. Então eu acho que no segundo tempo contra o Ituano a perna pesou ali. E o time não conseguiu fazer o que devia fazer no tempo normal, mas conseguiu ganhar nos pênaltis. E vamos lá, vamos pra cima do Vasco. Tamo vivo na competição. O Cauê pegou 3 pênaltis, cara. Encarnou Hugo Souza. O Cauê, goleiro do Corinthians, na Copinha, pegou 3 pênaltis contra o Ituano. E a gente classificou, né? Enfim. E a gente tava perto de ser eliminado, né? Uma bola no cantinho, ele foi buscar, a bola toca na trave e sai, e depois ele defende com o pé ainda, e o Corinthians classifica. Então vamos pra cima do Vasco e também vamos pra cima do Velo Clube nesse domingo aí, né? Enfim, meu palpite pro jogo do Corinthians contra o Velo Clube. Ai, ai, ai. Será que eu aposto numa goleada? Eu sempre erro os palpites, né? Cara, eu vou apostar num 2-0, vai. 2-0 Corinthians, seu primeiro jogo em casa. Pode até ser que goleie, adoraria isso, mas eu vou apostar num 2-0. Gols de Yuri Alberto e Igor Coronado, certo? 2-0 Corinthians e vamos que vamos pra cima do Velo Clube. Primeiro jogo em Itaquera neste ano, beleza? Então é isso aí, galera. Comente aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 2-0, gols de Yuri Alberto e Igor Coronado, beleza? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Pra cima do Velo Clube!